Vamos começar. Bom dia a todos. Hoje, dia 24 de novembro de 2025, vamos começar a dissertação de tese, a apresentação da dissertação de tese de mestrado da aluna Alessandra Cusabara. E vou anunciar a banca aqui, o doutor Paulo Augusto de Arruda Mello, que é professor titular do nosso Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp, o professor Niro Casahara, que é professor do Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo, a professora Rosana Cristina Ciência da Silva Pizarro, que é coordenadora e assistente de secretaria do Estado, e da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, de Botucatu. E como suplente temos a doutora Maria Helena Mandelo Ramos, que é doutora em ciências por esse programa da Unifesp. Muito obrigada pela presença. A nossa aluna tem de 30 a 50 minutos para apresentar a dissertação. E depois disso, nós vamos fazer uma arguição, cada um dos titulares da banca, e ela terá o direito da resposta. Se tudo ok, nós da banca temos que dar os pareceres de aprovado ou não aprovado, e isso vai ser oralmente, e depois vem a partir do SEI uma ata para assinarmos depois da defesa. Então, isso deve acontecer entre amanhã e depois para cada um de nós assinar, tá bem? Então, muito obrigada pela presença. Sei que estamos no fim do ano, mas esse tempo a gente dedica à Alessandra e ao nosso aprendizado aqui. Alessandra, boa sorte. Então, você tem 30, 50 minutos para iniciar a sua apresentação. Obrigada, então, vou compartilhar minha tela. Bom dia a todos. Meu nome é Alessandra Kennedy Sabara. Meus cumprimentos aos membros da banca e aos demais ouvintes. E sob a orientação da doutora Norma Aleman, eu vou apresentar a nossa tese, que foi intitulada Posicionamento de implantes de drenagem para glaucoma, tomografia de coerência óptica do segmento anterior e biomicroscopia ultrassônica. Em relação à definição do glaucoma, é um grupo de doenças que apresentam uma neuropatia óptica progressiva em comum, decorrente de uma perda de células ganglionares localizadas da retina, que podemos avaliar nessa região apontada pela seta preta, na segunda figura à direita, e leva a uma perda estrutural do nervo óptico. Então, existe um aumento da escavação do disco. A escavação normal, demonstrada nessa primeira figura em círculo azul, né, uma escavação normal é aproximadamente até 0,6 do tamanho do nervo. Na segunda figura, notamos uma escavação maior e, na última figura, uma escavação total. Além dessa perda estrutural, existe uma alteração funcional, que é a perda do campo visual associada. E o glaucoma, ele é de causa multifatorial e, no início dos casos, ela pode ser desassintomática, levando a uma perda visual progressiva e, consequentemente, a cegueira. Em relação à epidemiologia, é considerada a primeira causa de cegueira irreversível no mundo e considerando uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, em torno de 9%, ou seja, 70 milhões de pacientes com glaucoma, foi avaliado numa prevalência em 2020, sendo que apenas 10 a 50% desses casos conseguem ser diagnosticados. E essa variação, ela depende da região, né, do país, se é um país em subdesenvolvimento ou se é um país em que o paciente tem mais acesso ao atendimento médico para poder ter esse diagnóstico. O glaucoma primário é o tipo clínico mais frequente e o glaucoma secundário decorre o aumento da pressão intraocular devido a algumas doenças de base, como veite, trauma,
retinopatia diabética proliferativa, uso de corticoide e doenças do cristalino que podem afetar a anatomia do seio camerular. Entre os fatores de risco, o mais conhecido é o aumento da pressão intraocular. No entanto, a história familiar, predisposição genética, idade avançada e o grupo étnico, além da miopia, também são fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa doença. O objetivo do tratamento é a redução da pressão intraocular, visando lentificar a velocidade de progressão. E para os glaucomas iniciais, pode ser instituído a terapia medicamentosa, que são os colírios antipertensivos, ou ainda tratamentos a laser, como a trabeculoplastia. Já existe a indicação cirúrgica para aqueles pacientes em que a pressão-alvo não é atingida, em torno de uma redução de 20 a 50% da pressão inicial, ou que, apesar do tratamento, ainda ocorre uma progressão da lesão glaucomatosa identificada num dano estrutural ou ainda na perda de função visual pelo campo visual, ou ainda o fator do paciente, uma falta de adesão ou por intolerância medicamentosa, ou até mesmo pelo custo desse tratamento. Então, em relação a esses tratamentos cirúrgicos, a cirurgia filtrante, que é a trabeculectomia, é criada uma fístula entre a câmara anterior e o espaço subconjuntival, através dessa incisão, que é realizado um flap de esclera e que vai permitir um maior fluxo de drenagem desse humor aquoso. Já os implantes de tubo de drenagem são uma outra alternativa, e aqui eu vou me ater mais a esse assunto, que foi o objetivo da nossa tese. O dispositivo escleral, ele é implantado na região posterior, na esclera, e vai conectar um tubo de silicone no espaço intraocular, podendo ser a câmara anterior ou a câmara posterior, a esse espaço subconjuntival. Aqui são dois modelos mais utilizados atualmente, que é o implante de Armed e de Barjot. A diferença entre esses dois modelos, o implante de Amed aqui à esquerda possui uma membrana que ela restringe um hiperfluxo, ou seja, ela diminui o risco de uma hipotonia pós-operatória mais severa. Então, ele é chamado de implante valvulado. Então, em relação aos implantes de tubo de drenagem, essas indicações são para pacientes principalmente com casos de glaucoma refratário, que já foram submetidos até a outra cirurgia de glaucoma, ou que apresentam um risco de falência elevado da trabeculectomia, como pacientes com glaucoma neovascular, uveíte e ainda os casos pediátricos. Lembrando que, na técnica cirúrgica, o implante adequado, o posicionamento desse tubo na câmara anterior, visa reduzir a principal complicação, que seria uma descompensação corneana. Então, observamos que alguns pacientes que apresentam essa opacidade de córnea, secundária a uma descompensação corneana, frequentemente necessitam de exames de imagem no acompanhamento pós-operatório, principalmente para localizar o posicionamento desse tubo e também as complicações associadas. Dentre esses exames, o que foi utilizado no nosso estudo foram a tomografia de coerência óptica do segmento anterior, o OCT-SA, que é um exame rápido e não invasivo. Eu coloquei aqui um layout. A primeira foto à direita é o exame realizado no ambulatório pelo OCT, e ele tem aqui as medidas, o posicionamento do tubo, e a gente consegue quantificar esse posicionamento. E também o exame de biomicroscopia ultrassônica, o UBM, demonstrado nessa figura abaixo, que o examinador está realizando esse exame. Percebemos que é um exame de contato e também é examinador dependente, precisa de um profissional treinado para realizar esse exame. Portanto, os objetivos do nosso estudo foi avaliar o posicionamento do tubo de drenagem na câmara anterior por meio do OCT de segmento anterior ou UBM, partindo do princípio que todos os pacientes que realizaram esses exames no nosso ambulatório apresentavam alguma opacidade de córnea que impossibilitava a avaliação no exame clínico. E, além disso, correlacionar o posicionamento desse tubo com as características demográficas dos pacientes e qual foi a indicação para a cirurgia antiglaucomatosa.
Então, agora eu vou comentar os trabalhos que achamos, né, no nosso estudo. O glaucoma, ele é um importante tema de estudo pelo seu alto impacto socioeconômico, já que é considerada a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Então, estimada aquela prevalente de 70 milhões de pacientes em 2020, um trabalho de Tan e colegas demonstrou que essa prevalência tem uma projeção de aumento para aproximadamente 112 milhões no ano de 2040. Então, esse gráfico demonstra que para todos os grupos de glaucoma primário de ângulo aberto, glaucoma primário de ângulo fechado e no grupo total de glaucoma, para todas as regiões avaliadas, né, dos continentes, houve esse aumento expressivo na prevalência desses pacientes com glaucoma, praticamente um aumento de 40%. E o que encontramos na literatura a respeito dos tratamentos cirúrgicos é que a trabeculectomia é a técnica de escolha entre os cirurgiões. No entanto, o tubo é reservado para aqueles casos de glaucoma refratário ou com alto risco de falência da trabeculectomia. E um estudo de Vino e colaboradores, realizado uma pesquisa entre os membros da American Glaucoma Society, no ano de 2012, de 2017 foi publicado esse estudo. Ele avaliou uma tendência nas últimas 2 décadas de uma queda nas cirurgias indicadas trabeculectomia e um concomitante aumento nessas cirurgias para indicação de tubo, principalmente a partir de 2008, eu vou comentar no próximo slide, mas essas indicações, principalmente para os glaucomas secundários, como neovascular, uveíte, secundário a uma trabeculectomia prévia com falência, pós-transplante de córnea, pós-vitrectomia posterior e pós-facectomia de extracapsular. Ainda o grupo submetido, que já havia sido realizado a facomulsificação, a trabeculectomia ainda permaneceu esse exame de escolha, essa cirurgia de escolha. Desculpa. E essa tendência provavelmente foi devido a um estudo publicado, que é um dos mais importantes, que é o TVT Study, realizado em 2000, publicado em 2012. Ele avaliou 212 pacientes, um estudo prospectivo randomizado dos anos de 1999 até 2004, e avaliou que a taxa de falência após 5 anos entre os pacientes submetidos à trabeculectomia ou ao tubo era similar. Portanto, o tubo tinha uma eficácia similar em relação à TREC. E a redução do tubo ainda foi um pouquinho maior em relação à pressão intraocular. Outro estudo publicado em 2015 foi o ABC Study, também prospectivo randomizado, com 276 pacientes. Ele comparou a taxa de redução da pressão intraocular entre os dois modelos do tubo, o AMED e o Barveld, e a comparação também entre a frequência das complicações, como hipotonia, baixa ou piora da acuidade visual e endoftalmite. Esse estudo demonstrou que o Barveld apresentava uma maior redução da pressão intraocular às custas de uma maior frequência dessas complicações também. Já em relação ao edema de córnea persistente, foi semelhante a uma prevalência de 10% em ambos os grupos. Então, de acordo com os autores, o posicionamento ideal desse tubo na câmara anterior é um importante fator para o sucesso cirúrgico, e que tubos excessivamente longos ou posicionados muito próximos ao endotélio cursam com uma perda de células endoteliais aumentada e descompensação corneana, ainda obstrução do lúmen do tubo e toque da cápsula anterior do cristalino pelo tubo. Portanto, fomos procurar também qual é a técnica cirúrgica ideal descrita na literatura, e a maioria descreve como um prato implantado a 8, 10 milímetros posterior ao limbo, então o prato do dispositivo 8 a 10 milímetros do limbo, realizado um túnel escleral para a passagem do tubo em relação ao limbo de 1 a 2 milímetros posterior ao limbo,
que idealmente essa extensão do tubo na câmara anterior tenha um comprimento de 2 a 3 milímetros e que seja distante do endotélio e paralelo a eles. Pareceu um pouco subjetivo, né? Então, outros trabalhos demonstrando também na técnica de métodos, a descrição cirúrgica, segue basicamente todas essas orientações e ainda descreve que foi inserido na câmara anterior, paralelo à íris paralelo ao plano da íris. Outro estudo do Lopley também apresentou a descrição com uma extensão do tubo de 2 a 3 milímetros na câmara anterior e apenas descreveu que o tubo foi inserido na câmara anterior, não descreveu mais detalhes. E o estudo do TVT também descreveu que a técnica do Barvot foi inserida na câmara anterior através de um túnel escleral e sem mais detalhes. Então, esses foram as descrições dos métodos de alguns trabalhos. E aqui alguns trabalhos mais objetivos. Então, em 2017, Tan e colegas acompanharam 53 olhos com implante de Barbot ao longo de 3 anos e relataram que uma distância média do tubo ao endotélio da córnea de 1,69 milímetros resultou na perda anual de 6,2% das células endoteliais centrais. Já o grupo que apresentou essa distância média, maior que 1,69 milímetros, resultou numa perda menor de células endoteliais de 4,11%. E o estudo de O, em 2013, acompanhou 24 olhos com implante de AMET num período médio de 19 meses. E esse é o gráfico do estudo deles, demonstrando, em relação à distância do tubo ao endotélio da córnea, com a perda das células, da densidade das células. E realizamos aqui um corte mais ou menos entre os 2 milímetros. Em teoria, essa distância do tubo ao endotélio teria uma maior perda dessas células endoteliais. Eu chamo atenção para esse valor porque vai influenciar nos nossos resultados e a discussão no futuro. Outros achados dos estudos em relação aos exames de imagem do OCT de segmento anterior e o BM foi que eles são indicados, então, para pacientes que apresentam opacidade de meios. Lembrando que no nosso estudo, todos os pacientes apresentavam essa opacidade de córnea, e esses exames auxiliam tanto na avaliação pré-operatória das estruturas da câmara anterior para um diagnóstico e um planejamento cirúrgico do paciente, pensando às vezes numa disgenesia da câmara anterior, alguma alteração por sinéquia, né? E nas avaliações pós-operatórias para avaliar o posicionamento desse tubo e as complicações associadas. Falando um pouco dos exames de imagem do OCT de segmento anterior, ele é um aparelho que avalia bem as estruturas da câmara anterior, do ângulo e da região pupilar. É um exame rápido, de alta resolução e não invasivo. Não tem contato, né, no olho do paciente e depende da colaboração dele poder fixar num ponto para realizar as melhores imagens, a melhor captação das imagens. Esse aparelho foi o modelo utilizado no estudo, que é o equipamento do OCT do Visante das AIS. E aqui é só um adendo num aparelho específico, que é o OCT intraoperatório, que auxilia no posicionamento dos dispositivos angulares e cirurgias de câmara anterior. E em relação ao BM, é um aparelho que avalia bem também as estruturas da câmara anterior, mas também consegue avaliar as estruturas da câmara posterior e do sulco ciliar e a avaliação do espaço subconjuntival, que é onde se encontra alocado o prato do dispositivo de drenagem. Ele é um exame de contato e examinador experiente. Aí, esse é o modelo utilizado no nosso estudo, o BM Max 2 da Sonomed, e aqui é o transdutor da ultrassonografia de alta frequência de 50 MHz. E agora, em relação ao nosso estudo, foi um estudo transversal retrospectivo que avaliou 65 olhos de 61 pacientes. Foi realizado no Departamento de Oftalmologia da Unifesp e a análise das imagens foram obtidas a partir do banco de dados dos equipamentos do OCT, segmento anterior, e do UBM, num período de 2015 a 2020.
Os dados demográficos dos pacientes foram obtidos a partir do prontuário eletrônico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp e o termo de consentimento livre esclarecido oferecido a todos os pacientes ou responsáveis, no caso dos pacientes menores. Para o estudo, os pacientes incluídos necessariamente apresentavam um tubo antiglaucomatoso implantado na câmara anterior. Consequentemente, os critérios de exclusão foram pacientes com tubo implantado na câmara posterior ou que apresentassem artefatos de imagem que impedissem uma avaliação adequada do exame. No caso daqueles pacientes que apresentassem mais de um tubo, mais de um implante, se fossem os dois tubos no mesmo olho, foi considerado apenas o primeiro implante para avaliação do exame. E os pacientes com tubos em ambos os olhos, foi considerado cada olho separadamente. Esse é um exemplo de um dos pacientes submetidos ao estudo, que avaliou, então, a posição e relação do tubo com as estruturas do segmento anterior. Nesse exemplo, era um paciente com glaucoma congênito. Então, aqui fica difícil observar aonde que se localiza o tubo, que é temporal superior, demonstrado aqui na seta, mas essa foto à esquerda é a biomicroscopia com a luz difusa, que demonstra essa opacidade da córnea, né, e uma dificuldade de avaliação dessas estruturas do segmento anterior com detalhes, e a foto à direita é a biomicroscopia com a fenda, demonstrando aqui um edema de córnea com espessamento. A avaliação quantitativa desse mesmo paciente, que é esse exemplo, foi realizada então a medida da extensão do tubo na câmara anterior em milímetros, a distância da porção distal do tubo à face posterior da córnea, demonstrado aqui nessa outra linha, e a medida do ângulo do tubo em relação à face posterior da córnea. Para calcular essas medidas, foi realizada o uso da ferramenta de análise ImageJ, que é um programa de processamento de imagem de domínio público da National Institute of Health, e ele permite realizar as medidas padronizadas dessas distâncias e ângulos através da quantidade de pixels. Então, para esse exemplo, aqui a ferramenta, né, do ImageJ, ele demonstrou para gente que a extensão do tubo na câmara anterior, nesse exemplo, foi de 2,89, o ângulo de 38 e a distância do tubo endotélio de 1,05 milímetros. Esse é um outro exemplo de outro paciente, também de OCT de segmento anterior, demonstrando um bloqueio do lúmen do tubo pela íris. Então, só foi possível realizar a medida da extensão do tubo, mas apresentava um contato com um contato anterior já. E esse exemplo é para demonstrar um exame de UBM, realizado também num paciente, mas com glaucoma secundário à uveiite. A extensão do tubo na câmara anterior, demonstrada nessa linha, foi de 2,59. A distância da extremidade do tubo ao endotélio de 0,63 milímetros. E o ângulo de inclinação em relação à face posterior da córnea de 22 graus. Para a análise estatística, foram realizados os testes de comparação, o T de Student, para correlacionar as medidas de extensão do tubo na câmara anterior, a distância do tubo ao endotélio da córnea e a idade do paciente com o tipo de exame realizado, OCT, no segmento anterior, o UBM, e a etiologia do glaucoma, primária ou secundária. E o teste de Watson-Wheeler, que compara o ângulo em relação ao tipo de exame realizado e a etiologia do glaucoma. E a análise de correção linear foi utilizada para avaliar as relações entre a extensão do tubo, a distância e a idade, e a análise de correlação linear circular para avaliar as relações entre o ângulo e a idade do paciente. Para os parâmetros estatísticos, foi considerado um P menor que 5%, um dado estatisticamente significativo em todos os testes realizados. E as análises estatísticas foram executadas com o software R4 Sim.
Então, em relação aos resultados, os exames de imagens foram obtidos em 80 pacientes estudados no período, mas foram excluídos um total de 19 pacientes na análise final, pois 9 pacientes apresentavam esse tubo alocado na câmara posterior, 7 pacientes eram um exame pré-operatório ao implante do tubo, e 3 pacientes apresentaram artefatos na imagem que impossibilitaram a realização das medidas. Portanto, o estudo final contou com 61 pacientes e 65 olhos. Desses, foram 39 exames realizados OCT e 26 exames foram realizados UBM. Em relação ao perfil demográfico dos pacientes, foram encontrados 42 olhos de pacientes femininos e 23 olhos de pacientes masculinos. A idade média com desvio padrão foi de 35,9, mais ou menos 26 anos. Em relação às medidas do tubo, esse é um gráfico de barras demonstrando os valores médios e o intervalo de confiança de 95% para cada exame realizado no OCT de segmento anterior ou do UBM e em relação às medidas do tubo, a extensão na câmara anterior, a distância do tubo ao endotélio e o grau de entrada. Então, nesse gráfico de base, percebemos que não há uma diferença estatística, mas aqui aqui são as tabelas com essas medidas. Então, para o grupo do OCT, a extensão média desse tubo foi de 2,74 milímetros, a distância do tubo ao endotélio foi de 0,51 e o ângulo de 22 graus. Já no grupo do UBM, essa extensão média do tubo na câmara anterior foi de 3 milímetros, a distância do tubo ao endotélio de 0,53 e o ângulo de 21 graus. E aqui são os testes estatísticos com o P maior que 5%, portanto, não houve uma diferença estatística em relação a essas medidas dos exames. E aqui, em relação ao grupo total dos 65 olhos, a extensão média foi de 2,86 milímetros, a distância do tubo ao endotélio de 0,52 e o ângulo de 21 graus. Em relação à etiologia, dos 41 olhos foram glaucoma primário de ângulo aberto, que foram 11 pacientes, e glaucoma congênito foram 30 pacientes. Em relação aos glaucomas secundários, foram 24 olhos e as etiologias foram muito variadas, né? Então, foi secundário catarata congênita, uveíte, transplante de córnea, vitrectomia, queimadura química da córnea, afasia, tumor de corpo ciliar e glaucoma corticogênico. E esse é um gráfico de barras também, demonstrando a, a medida média, né? E o intervalo de 95% para cada medida realizada em relação às etiologias, primária ou secundária, também demonstrando que não houve diferença estatística nessas medidas entre os grupos. Em relação à comparação de etiologia, idade e etiologia, os grupos de etiologia primária apresentaram uma idade média de 28 anos e a etiologia secundária de 49 anos. Isso provavelmente foi uma diferença estatisticamente significativa, provavelmente devido à quantidade de pacientes, né, de olhos com glaucoma congênito, que no caso dos primários de 41 foram 30 olhos. E esse é o gráfico de barras demonstrando os valores médios com intervalo de confiança de 95%. Em relação à idade e o exame realizado, no grupo do OCT de segmento anterior, dos 39 olhos, a idade média foi de 25 anos, e do UMM, de 52 anos. Também um teste estatisticamente significativo, lembrando que nesse grupo foram 23 olhos com glaucoma congênito que realizaram o OCT de segmento anterior. Por isso, os pacientes apresentaram uma idade média mais baixa. Outras análises realizadas foram em relação à correlação das medidas da posição do implante. Então, em relação à extensão do tubo com a distância, foi uma correlação positiva, ou seja, quanto maior a extensão do tubo na câmara anterior, maior essa distância da ponta do tubo ao endotélio. Também houve uma correlação
positiva entre o ângulo e a distância. Ou seja, quanto maior o ângulo de entrada, maior essa distância do tubo na câmara, do tubo ao endotélio. Mas não houve correlação entre o ângulo e a extensão do tubo na câmara anterior. Em relação às medidas do implante e o exame realizado foram semelhantes os resultados também das correlações. Houve uma correlação positiva entre a extensão do tubo na câmara anterior e a distância do tubo ao endotélio, tanto para o grupo do OCT quanto do UBM. E uma correlação positiva também foi achada entre o ângulo e a distância, tanto para o grupo do OCT e do UBM. E não houve correlação para o grupo do ângulo e extensão. E o mesmo também para as medidas do implante em relação à etiologia. Tanto no grupo da etiologia primária quanto secundária, foi encontrada uma correlação positiva entre a extensão do tubo e a distância do tubo ao endotélio, além do ângulo do tubo e a distância do tubo ao endotélio. E não houve correlação entre o ângulo e a extensão do tubo na câmara anterior. E aqui fizemos uma análise, né, separando em relação àquelas medidas que seriam consideradas ideais para a extensão do tubo na câmara anterior. Então, de acordo com a literatura, aquele tubo com uma extensão de 3 milímetros. Então, separamos o grupo em relação à frequência. Aproximadamente 58% dos pacientes apresentavam uma extensão do tubo menor que 3 milímetros e 41% maior ou igual a 3 milímetros, aparentemente dentro da literatura. No entanto, esse é o achado, né, do nosso estudo, o resultado com o dado mais importante na relevância clínica. Lembrando que aquela distância considerada, em teoria, segura, né, para não haver uma lesão endotelial, que seria maior do que 2 milímetros, no nosso estudo, encontramos que todos os pacientes, 100%, apresentavam essa distância do tubo em relação ao endotélio de menor de 2 milímetros. Nenhum paciente apresentou essa distância maior. E, além desses resultados, fizemos outras correlações, mas que não foram significativas, que foi em relação à idade e à extensão do tubo, a idade e distância do tubo ao endotélio, e a idade e o ângulo. Esses achados não foram estatisticamente significativos. Então, após a revisão da literatura e os nossos resultados, né, o OCT e o UBM se demonstraram métodos equivalentes e fundamentais para avaliar o posicionamento dos tubos de drenagem e as complicações associadas, principalmente nos casos em que há uma suspeita do toque endotelial do tubo, uma obstrução do tubo ou ainda a falência da cirurgia. E uma atenção especial tem que ser dada para aqueles pacientes pediátricos, já que existem trabalhos que demonstram a migração tardia desse tubo devido ao crescimento do globo ocular, ou seja, o tubo acaba encurtando na câmara anterior e ficando mais próximo à córnea, com mais risco, né, de toque e de lesão de córnea. E esses métodos de imagem, eles são importantes no planejamento da cirurgia ou ainda na modificação da técnica cirúrgica, se for encontrada alguma variação anatômica, principalmente no segmento anterior. E esses exames vão ajudar, né, esse planejamento para melhorar o sucesso ou reduzir as taxas de complicação ou falência da cirurgia. E qual seria a indicação entre cada exame, já que eles são equivalentes? O OCT de segmento anterior geralmente são pacientes com a córnea mais clara, e o UBM para aqueles pacientes que apresentam uma opacidade de córnea mais difusa. E isso também vai depender do paciente, da idade, da abertura ocular, da colaboração, né? Porque às vezes precisa daquela fixação para realizar o OCT, e além da necessidade, se for preciso avaliar a câmara posterior, como o corpo ciliar ou subescleral, e a região subconjuntival do prato, é necessário usar o UBM, já que o OCT não faz avaliação dessas estruturas.
E em relação aos nossos achados, né? Então, o comprimento médio do tubo na câmara anterior pelo OCT de segmento anterior foi em média 2,82 milímetros, pelo UBM de 3 milímetros, de novo, dentro da literatura recomendada. No entanto, a distância média entre o tubo e o endotélio corneano, encontrado tanto no OCT quanto no UBM, foi de 1 milímetro. Relembrando que os autores, né, sugerem que as distâncias do tubo ao endotélio menor que 2 milímetros aumentam o risco do toque endotelial, a perda de células endoteliais e uma descompensação progressiva da córnea. Então, de acordo com a literatura, aquela técnica cirúrgica recomendada, que é um tubo de extensão entre 2 e 3 milímetros na câmara anterior, com um bisel voltado para cima e um trajeto de entrada paralelo ao plano da íris, acaba sendo muito generalizado, né? Então, para cada paciente, devemos realizar uma avaliação individualizada para o planejamento cirúrgico, já que essa cirurgia, né, o implante, ele é um dispositivo de alto custo. Os pacientes que têm essa indicação geralmente já têm algum agravante e às vezes até um prognóstico visual mais reservado, que são aqueles pacientes com glaucoma neovascular, uveíte, pós-catarata congênita, pacientes com glaucoma congênito, né? Então já tem mais risco mesmo pela cirurgia. E lembrar de utilizar os exames de imagem para auxiliar no planejamento cirúrgico e modificar caso seja necessário. Então, alguns estudos já recomendam avaliação da inserção via pars plana ou até mesmo no sulco ciliar. E também lançar mão de dispositivos modernos, como o OCT intraoperatório, para auxiliar no correto posicionamento desses dispositivos. Sabemos que o estudo apresentou só algumas limitações, né? Foi uma amostra heterogênea, mas que isso acaba refletindo o dia a dia, né, da clínica, já que esses pacientes são, são geralmente os pacientes com glaucoma de casos refratários, em que é indicado a cirurgia do implante do tubo. Foi um estudo retrospectivo, então acaba pecando na falta de dados da data do implante exato, o modelo do tubo utilizado, o tempo de falência da cirurgia e algumas medidas de paquimetria, contagem das células endoteliais no quadrante central e o quadrante de implante do tubo, que não foram encontrados em todos os prontuários dos pacientes. Também não houve uma padronização do examinador que realizou o ACT ou Visante ou UBM. Por quê? Foi o assistente que estava no dia do ambulatório para realizar esses exames. E também não houve um cirurgião padrão, já que a cirurgia foi realizada pelo médico que estava na escala do centro cirúrgico no dia. Mas o nosso estudo serve como um desenho, né, por um estudo prospectivo, né, com uma maior amostra, maior tempo de seguimento, em que consiga relacionar melhor esse posicionamento do tubo com os achados, né, e com os dados pré e pós-operatórios, como a pressão intraocular, a contagem das células endoteliais e a paquimetria. Então, após a revisão da literatura, os nossos resultados, concluímos, lembrando foram os objetivos, né? Tanto o OCT de segmento anterior quanto o BM na avaliação do posicionamento do tubo de drenagem para o glaucoma são métodos complementares, são eficazes e que não houve diferença estatisticamente significativa entre as medidas obtidas. E além disso, em relação aos pacientes, né, da amostra, que apresentavam tanto a idade quanto as etiologias de glaucoma bem variadas, não houve essa diferença nas medidas do posicionamento do tubo. E gostaria de agradecer, então, a orientação da doutora Norma Aleman, ao tecnólogo Daniel Martins Rocha, a doutora Maiara Kanemato, pela ajuda em obter os dados do prontuário, e aos examinadores da banca, doutor Paulo Augusto de Arruda Melo, doutor Niro Cassahara, doutora Rosana Cristina Silva Pizarro e a doutora Maria Helena Mandelo Ramos. Obrigada. Muito bem. Quer isso. Muito bem, falou no tempo certo. Deu 30
6h37. Como que funciona a nossa arguição? Então, cada examinador tem 30 minutos e pode fazer na forma de, como se fala? Conversa. Faz uma questionamento e a candidata responde. Então, eu vou chamar o professor Paulo Augusto da Arruda Mello, que é nosso titular aqui, para apresentar a sua arguição, lembrando que nós temos 30 minutos no máximo. Outros componentes da banca a seguir, Dr. Niro Casahara, da Santa Casa de São Paulo, professor, agradeço sua presença, e a professora Rosana Pizarro, da Unesp de Botucatu. Sua palavra, doutor Paulo Augusto. Bom dia, eu quero agradecer a professora Denise de Freitas, que é a coordenadora da pós-graduação do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp, pelo seu honroso convite de participar da banca da Alessandra Hakimi Kuzabar. Eu também, de início, cumprimento a doutora Norma Alemann pela orientação e pela importante colaboração que ela tem feito para a compreensão das doenças oftalmológicas. A realidade ela é que muitas vezes traz subsídios muito importantes para a gente possa compreender e ela tem colaborado de uma forma importante e também colaborado nas execuções, na orientação de teses dentro do nosso departamento. A escolha do tema é feliz. Existem muitas dúvidas e esse traz alguns fatos para a compreensão e orientações futuras que nós podemos ter em caso de implantes valvulares, implantes de drenagem melhor, né? No nosso dia, nós estamos sempre sendo enriquecidos com métodos propedêuticos mais sofisticados, mas vamos saber realmente aqueles que trazem uma colaboração importante na nossa prática diária e trazem informações importantes, porque nós temos sempre uma luta entre o custo e o benefício que os procedimentos podem trazer no nosso dia a dia. Então, é muito importante esse conhecimento apropriado, e esse é uma medalha que a Alessandra tem no seu trabalho. A revista Gema, lá em 2003, já publicava que muitos erros acontecem por uma anamnese mal feita, por exames mal executados, interpretações de exames mal executados, e isso é um ponto muito importante. Nós sabemos de longa data que a prevalência de glaucoma, que foi muito bem colocado na introdução, vem aumentando, e esses glaucomas são glaucomas de alta complexidade também, e que traz maior caso de implantes de drenagem também. Certamente eu vou aprender muito hoje aqui com os outros membros da banca, e acho que esse é um trabalho muito interessante que traz a missão da gente trazer a qualidade desse trabalho. E a qualidade do trabalho depende desde um planejamento adequado e a condução da pesquisa para quem possa entender se as variáveis analisadas têm embalizamento apropriado. A sua aula foi muito boa, meus parabéns, Sandra. Uhum. Inclusive, você colocou um tópico que foi a revisão de literatura, que trouxe um cenário muito importante que não está colocado na sua tese. Eu vou me ater aqui àquilo que eu recebi por escrito na sua tese. Não tinha esse tópico na introdução de revisão de literatura. Que, por exemplo, dados normativos, eu acho que devia estar na introdução, que naquilo que está escrito não está colocado na introdução, né? Você traz isso lá na discussão, não foi colocado lá na discussão. Você expôs muito bem a diferença entre os métodos do OCT-SA com o BM, colocando as vantagens do procedimento com o outro. Está muito bem citado, muito bem colocado ali, tá? Mas aqueles valores normativos, né, não está colocado na introdução. Você apresentou na aula, na revisão de literatura, mas na introdução escrita lá, nós não temos essas informações, né? Ah, você fala
que a TREC é a cirurgia mais indicada, né? Bom, mas nós estamos tratando aqui de um outro assunto, né? Nós estamos preocupados aqui com os implantes. Essa é uma informação que talvez não seja muito necessária. Os objetivos, aquilo que está escrito nos objetivos, você colocou lá. Primário, avaliar o posicionamento do tubo de drenagem implantado durante as cirurgias e posicionamento anatômico em relação às estruturas intraoculares, utilizando os exames de tomografia de coerência óptica do segmento anterior e ultrassom UBM. Foi o primeiro objetivo. Agora, a primeira conclusão sua é: o presente estudo demonstrou que os exames de imagem do segmento anterior, o OCT e o BM, são métodos complementares e eficazes para variar a posição das medidas do tubo do dispositivo de drenagem de glaucoma na câmara anterior, sem diferença estatisticamente significante entre as medidas obtidas. Não está bem casado o primeiro objetivo com a primeira conclusão, né? O objetivo secundário, estabelecer uma relação entre o posicionamento do tubo de drenagem com características demográficas dos pacientes e a indicação clínica para o tratamento cirúrgico antiglaucomatoso. A segunda conclusão sua. A amostra não mostrou diferenças nas medidas de posicionamento do tubo entre pacientes com glaucoma primário e secundário. Também não está muito embutido no objetivo, o relacionamento de objetivo com a conclusão. Na tua aula está muito bom isso, na tua aula está bem colocado. É um pouco diferente daquilo que está redigido, né? Eu estou me prendendo aquilo que eu recebi da sua descrição lá, né? Bom, o teu material e método está muito bem detalhado, transparência, é possível replicar o estudo, você coloca lá onde foi realizado o exame, a amostra utilizada, critério de inclusão, procedimentos realizados, as variáveis estudadas, como elas foram mensuradas. Isso é um ponto muito importante. Agora, na rotina do ambulatório de glaucoma, não há pedido de imagem OCT, SA ou OBM em todos os casos de pós-operatório, né? Geralmente são casos em que há complicações. Você não acha que isso devia ser mencionado? Durante a aula você colocou córneas opacas, mas lá no teu texto não tem especificamente isso colocado, né? Quer dizer, quais são os casos que foram levados para análise. Você não tinha colocado isso lá na sua. Depois você comenta sobre esse aspecto aí. E se esses casos, pergunto para você, esses casos já são casos complicados, não teria aí não forneceriam um viés na seleção, nas análises, né? São casos, por exemplo, fáscicos e pseudofáscicos, profundidade maior da câmara anterior ou profundidade menor da câmara anterior. A proximidade em relação ao endotélio podia ter alguma influência, se é olhos fáscicos ou olhos pseudofáscicos, né? Então, talvez alguns dados podiam ser colocados aí, né? E você colocou bem no final das limitações. São operadores diferentes que podem ter algum tipo de, de viés aí colocado nisso, né? Embora todas as observações foram feitas por você, todas as medidas foram feitas por você, mas a obtenção foram feitas por observadores diferentes. Eu fiquei numa dúvida aqui, também para você responder depois. A gente sabe que o OCT, para medir camada e fibra nervosa da retina, diferentes aparelhos oferecem medidas diferentes. Nós, na rotina do glaucoma, não podemos comparar resultados do OCT com máquinas diferentes. E eu pergunto para vocês se aqui também, se no interior também as várias máquinas podem dar resultados distintos nessas medidas. Esse equipamento é que deu esse resultado. Não sei, não conheço se existe uma limitação para isso, né? Os resultados são bem apresentados, tabelas, gráficos, eu gostei muito. Na figura 4 e 7 você mostra exemplos reais de achados, facilitando a compreensão, a mensuração, as tabelas de 8 a 16, as figuras de 8 a 16, as tabelas de 1 a 15,
apresenta dados quantitativos muito importantes, né? A sua análise estatística também, ela é bem robusta, bem desenvolvida. eh, Você tem uma amostra não muito longa, 65 casos, mas é bem razoável já, um estudo unicêntrico para resolver essas questões que você colocou aí, a análise que você tinha colocado lá. Excelente a sua discussão, aí você demonstra a sua maturidade intelectual, lembrando que todo resultado precisa ser discutido, né? Sempre, para não ficar uma coisa abandonada. Tem um resultado lá que não serve para nada, por que nós estamos olhando e lendo esse resultado? Você tem que trazer todos os resultados para a discussão, comparando com a literatura. Coincidentemente, diferentemente, a ausência dessa informação na literatura, mas todos os resultados precisam ser colocados lá para você discutir isso, tá? Ah, Você coloca uma frase lá que o exame de imagem do OCT e o BM tem se mostrado fundamental na avaliação. Todos os casos, todos os casos em que eu não tenho condições de ver na lâmpada de fenda o que está acontecendo, né? Não é uma rotina que se aplica em todos os casos. Você coloca lá uma frase, todos os casos, é fundamental. Afirmação, achei uma afirmação um pouco forte, né? O estudo objetivou determinar uma correlação da incidência de complicações pós-operatórias do implante do tubo antiglaucomatoso, com padrões de imagem do tubo implantado na câmara anterior, com características clínicas do paciente submetido a procedimento. Isso não está no objetivo. Você começa a discussão colocando que o estudo objetivou. Você não está explicitamente colocado lá no seu objetivo, naqueles dois objetivos que você colocou, né? O objetivo primário e secundário está colocado lá, tá? Ah, uma pena que não tem as medidas pré-implante tubular, né? É uma judiação que não tenha essas medidas, que seria uma grande colaboração. E lembrando também que nós temos uma preocupação outra, que é o distanciamento em relação à íris. Os tubos que ficam encostados na íris acabam sendo obstruídos pela própria, a ponta do tubo acaba sendo obstruído pela íris que é colocado lá, que é um outro padrão importante, né? Eu gosto muito do termo ampola, que você usou em um certo momento. Na discussão, você voltou a falar de bolha. Bolha não é o termo muito apropriado. O Nilo da Santa Casa que tem essa influência grande trazido lá do Acácio, lá do Geraldo, essas influências grandes da ampola, drenagem e colocado lá. As referências bibliográficas, você tem alguns pequenos pênaltis aí, né? A referência 3 falta uma série de informações, né? Capítulo, livro, dados editoriais, página, título completo, coisa assim. A 33, a 39 e 40 não tem o formato de Vancouver. A 26, a 20, 26 e 29 estão incompletas também, né? Então, são algumas coisas que talvez você possa, na redação final, corrigir isso aí, né? Ah, Eu acho que você demonstra durante o seu trabalho o amadurecimento que você teve, que eu chamo de curso de pós-graduação, né? Não é um trabalho de pós-graduação, é um curso de pós-graduação onde você demonstra a sua maturidade, o seu desenvolvimento, colocando todas as suas potencialidades mínimas necessárias para a gente dar o título de mestre para você. Só que lembrar que no estudo retrospectivo, né, a gente mostra associação, nunca a gente mostra causa e efeito, né? Então, esse é um ponto que fica a ser marcado aí. Talvez um dia você possa colocar esse complemento aí, né? Mas eu acho que você está de parabéns. Cumprimento você pelo trabalho, cumprimento outra vez a Norma pela orientação. E também cumprimente seus familiares, né? A gente sabe o quanto a família é. Você é roubada do tempo da família e sempre eles têm uma participação importante. Eu cumprimento também todos os seus familiares. O conceito no final, né, Norma?
O conceito a gente dá no final. É isso. Acho que agora, Alessandra, você tem alguns minutos para a resposta. Doutor Paulo, Augusto, agradeço, né, todas as considerações. Eu vou responder as perguntas que o senhor perguntou em relação ao caso de opacidade de córnea, né? Eu acho que para mim ficou muito automático pensar que os pacientes que realizam os exames de imagem são os pacientes que têm alguma complicação, seja um edema de córnea, seja um toque endotelial, seja uma obstrução do tubo. E para mim ficou muito automático, mas eu acho que é importante sim colocar no trabalho, porque não são todos, às vezes não está tão implícito assim para quem está lendo, né? Mas é que nem o senhor falou, na rotina do ambulatório, a gente só vai solicitar esses exames para os pacientes que não conseguem ter um bom exame clínico na biomicroscopia ou até mesmo na gonioscopia. Então, eu vou sim acrescentar que eu coloquei na aula, mas não coloquei na tese, né? Acho que foi isso. E em relação ao CT, o equipamento do Visante era a tecnologia que estava disponível na época, né, no ano de 2015, 2016, e hoje em dia a gente tem tecnologias mais avançadas, né, também há outros aparelhos, mas ainda não, não encontrei se teria alguma equivalência em relação às medidas, assim como o senhor citou de OCT de glaucoma, né, comparar dois aparelhos diferentes, mas eu acho que uma observação válida também para verificar se existiria essa comparação. Mas eu acredito que o padrão, o exame de imagem, pela a ferramenta que faz essas medidas, ela consegue dar uma padronizada por conta da qualidade da imagem e as medidas que ele faz com os pixels, que eu acredito que seja para diminuir um pouco esse viés entre os aparelhos. E em relação à discussão também e à conclusão, eu vou melhorar também essa parte da conclusão e correlacionar os objetivos melhor com esses achados da conclusão. É isso? E, e completar também as referências. Muito bom. Satisfeito com as respostas, professor? Perfeito, tudo bem. Eu acho que pensou mais para fazer a aula, teve mais, né, tempo e aí, retrospectivamente, tem que corrigir o texto. Durante a É, tese vai escrevendo, vai ficando, às vezes você lê e quando relê passa batido, ou então eu acho que acaba ficando muito automático na minha cabeça e acaba deixando de escrever e na hora de fazer a aula, reavaliando, aparece mais, mais dados que ficou mais relevante para a aula mesmo. E Alessandra, você já pegou o tempo do computador. Chega lá, tira, põe, coloca, tal. No passado era datilografado. E quando o orientador falava, tira essa frase, você tinha que digitar a tese toda novamente. E aí se apresentava e falou, não, bota a tese de novo. Você voltava a colocar. Era uma loucura total. A gente ia colando pedaços em cima da tese antes de fazer a impressão final. e os Ai, posters naquela época, hein? Para apresentar na arte. Então, vou chamar o professor Niro Casahara, Santa Casa de São Paulo, para a arguição da Alessandra Cosabara. Obrigada pela presença, professor. Doutora Norma, Paulo Augusto, doutora Rosana, bom dia, obrigado pelo convite. Alessandra, que grande honra e que prazer estar aqui na sua defesa, tá? Conheço você desde o nosso R1, como nossa R1, depois como fellow, e você sempre foi fora da curva. Não estou nem um pouco surpreso de ver você aqui nessa tese e espero que você continue o doutorado também na mesma linha, alguma coisa diferente, né? É, na verdade, vou falar tudo que eu quero comentar e depois responde tudo no final.
E eu vou fazer mais uma avaliação geral sobre seu estudo, não vou pegar especificamente páginas minhas, com algumas raras exceções. Bom, a princípio, a sua introdução, gostei muito dela. Ela é bastante completa quando você fala a respeito da doença, dos tipos de glaucoma, tratamento, descreve as técnicas cirúrgicas e a utilização dos métodos de imagem do segmento anterior, nos casos em que os pacientes apresentam algumas complicações que impedem a observação direta do segmento anterior por opacidade da córnea através da biomicroscopia. Tá? E depois, nos métodos, Alessandra, o seu estudo foi retrospectivo, né? Nos estudos prospectivos, a gente calcula o tamanho amostral baseado em algumas variáveis e o número de grupos. Entretanto, no estudo retrospectivo, a gente não tem esse cálculo, mas a gente tem o cálculo ao contrário. A gente pega a nossa amostra e vê, com esse número de 65 no seu caso, qual seria o poder dessa amostra, tá? Isso dá para fazer, eu acho que é uma coisa importante, principalmente numa tese que tem que ser extremamente detalhada, o poder estatístico desta amostra de 65 pacientes, tá? Segunda coisa que eu ia abordar, o doutor Paulo Augusto já comentou, quais foram as indicações do UBM nesses casos, né? Realmente no seu texto me passou despercebido, depois da aula você falou, e você já justificou agora, que eram pacientes que não era possível observar a câmara anterior por algum tipo de opacidade, tá? Mas realmente isso precisa ser um pouco mais, ficar um pouco mais claro na sua tese. Ainda em relação aos métodos, a gente sabe que o estudo retrospectivo, isso limita para a gente o controle de algumas variáveis, como o tempo do pós-operatório, o tipo de implante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e as condições da córnea no momento da cirurgia, tá? A sua amostra é bastante heterogênea, você tem desde glaucoma congênito, juvenil, glaucomas primários e secundários de várias causas, tá? E talvez o número seja relativamente pequeno em cada subgrupo para a gente fazer uma estratificação adequada, tá? E essa variabilidade anatômica pode influenciar diretamente a posição do tubo, né? Principalmente no caso das crianças. Glaucoma congênito, que o olho ainda está crescendo, é muito mais frequente a movimentação desse tubo ao longo do tempo, tá? Isso aí poderia comprometer também a comparação entre os grupos, tá? Existe a falta de alguns dados também, como a data da cirurgia, o intervalo entre o procedimento e a imagem, que seria o tempo que levou para aparecer a complicação. Muitas dessas coisas você acaba já colocando na discussão como uma limitação do estudo, tá? Para análise das variáveis de ângulo e comprimento e distância da córnea, você usou o ImageJ, só que você foi a única observadora que fez essas avaliações, tá? Isso por si só já é um viés. Se a gente fosse seguir o rigor científico, recomendaria você por dois examinadores e, em comum acordo, chegar num valor de medida. E no caso de uma discrepância entre os dois, um terceiro que funcionaria como um tie-break, tá? Isso não invalida o seu estudo, mas acaba sendo uma outra limitação que deve ser justificada e colocada na sua discussão, tá? E você coloca também que tanto os exames de OCT como de UBM foram realizados por observadores diferentes, tá? Com níveis de experiência diferentes, tá? Mas, entretanto, existe um padrão, um método, uma técnica de fazer esses exames, certo? Que provavelmente é uma normativa do serviço. Então, acho que isso precisaria ser detalhado, embora tudo seja retrospectivo. Existe uma técnica de exame, assim como existe uma técnica cirúrgica que deveria ser colocada para você diminuir esse viés entre examinadores e cirurgiões, considerando-se que todos seguem a mesma técnica padrão. Ok. E uma outra coisa que eu queria falar da sua análise estatística é tudo bem, o estudante funcionou bem, você conseguiu provar o que você queria, que era mostrar a não diferença entre
os dois estudos, tá? Mas existe uma maneira mais apropriada, estatisticamente mais precisa de você comparar medidas de dois equipamentos ou aparelhos diferentes, que é o diagrama de Bland-Altman, tá? Nele, então, você consegue colocar a diferença de cada medida de acordo com a média, e você tem graficamente uma observação não só da concordância entre as duas técnicas, mas eventuais vieses, tá? De acordo com a medida, sendo ela muito comprida ou muito curta, tá? Isso é uma coisa que ainda pode ser feito, tá? Qualquer estatístico faz isso para você, ou qualquer programa de estatística. Eu acho que na hora de você reescrever o seu artigo para publicação, seja muito aconselhável que você procure colocar esse diagrama de blend out, tá? Ainda em relação às correlações, tem algumas correlações que eu acabei não entendendo porque foram feitas, como, por exemplo, a correlação entre a idade e a extensão, a distância e o ângulo do tubo. Qual que era o rationale, o que que você queria comprovar ou provar, ou estava exatamente pesquisando com esse tipo de correlação, bem como a etiologia e o tipo de exame também, tá? Uma outra limitação que eu acho no seu método é que você não conseguiu, talvez por falta de dados, fazer uma diferenciação entre os implantes de Ahmed e os implantes de Vervelt, tá? É lógico que não é esse o objetivo do seu estudo, comparar os dois tubos, mas comparar as duas técnicas, as suas medidas, mas a gente sabe que existem algumas pequenas diferenças entre os dois implantes que podem interferir no seu resultado. Por exemplo, o Barvel tem um diâmetro externo do tubo de, eu notei aqui, 640 micra. É bem próximo do AMED de adulto, que é algo que pode variar entre 600 e 635. Mas existem alguns tipos de AMED, principalmente infantis, que têm um diâmetro mais curtinho, com menos de 500 micras. Será que essa diferença no calibre do tubo não interfere também na resolução do exame, da imagem do exame? Talvez um tubo maior, de maior calibre, seja mais facilmente observado do que um tubo mais fininho, tá? Então, isso seria uma outra limitação que eu acho que valeria a pena você colocar no seu estudo, tá? Ah, existem também dados que estão faltando por inerência ao próprio estudo, que é o estudo retrospectivo, e você não tem esses dados, como, por exemplo, a contagem endotelial, a taquimetria, que isso é importante quando vocês falam em complicação de tudo, né? É uma coisa que você aborda bastante na sua discussão, tá? E outros resultados clínicos, como a pressão intraocular, os tubos eram funcionantes, ou tinham falido, eles estavam hiperfuncionantes, estavam pacientes com hipotonia. Esses dados eram interessantes na hora de você colocar na discussão, tá? Nos seus resultados, eu quero chamar a atenção, tá? Só. Você apresenta os dados demográficos na forma de texto, tá? Eu particularmente gosto muito de matar, muito embora você não tenha dois grupos comparando, a apresentação dos dados demográficos é muito mais elegante, muito mais facilmente observável se você colocar uma tabela. Então, tabela um, dados demográficos da morte, tá? E a sua tabela um, eu mudaria um pouquinho o layout dela, tá? A gente está acostumado a ler valor de P ou significância na coluna, que você colocou na última linha. Então, inverte isso, tá? Você coloca o CTA, o BM e P nas colunas e as linhas são as variáveis, a extensão, a distância e o ângulo. Fica mais fácil de ver, já que esse é o padrão que geralmente se utiliza em pesquisas científicas, tá? Uhum. E essa tabela 2 eu não entendi exatamente o que ela quer dizer aqui. Você tem média, desvio padrão, tem os dados aqui. É, isso aqui você colocou os dados dos dois exames juntos, você fez a média, isso aqui eu não entendi. E não tem nenhuma referência a essa tabela no texto também. Depois você explica para mim, tá? E por último, a sua discussão. Sua discussão é muito elegante, tá? Você traz muitos dados de literatura, mas falta um pouquinho você ligar esses dados
de literatura com os resultados do seu estudo, tá? Falta um pouquinho de articulação entre esses achados e as implicações junto com a, a revisão de literatura que você fez. Eu vou, de novo, chamar a atenção que o Dr. Paulo Augusto já falou na arguição dele. Seu segundo parágrafo, que o estudo objetivou determinar uma correlação da incidência de complicações pós-operatórias do implante de tubo com padrões de imagem do tubo na câmara anterior e com características clínicas do paciente. Na verdade, isso não apresentou para a gente os dados das complicações, edema de córnea, contagido cranial, pressão intraocular, posicionamento do tubo, para fazer essa correlação, tá? Então, acho que esse parágrafo aqui está meio fora de contexto e você não tem dados para justificar isso, então eu simplesmente eliminaria eles, tá? Fora isso, eu acho que o trabalho está muito bom. Eu não esperaria nada menos de você, Alessandra, conhecendo a sua pessoa e como você. Tá? E eu já estou aqui como preceptor na Santa Casa desde que eu terminei meu fellow, já faz alguns anos. E durante esses anos aqui na Santa Casa, a gente formou e eu tive a participação de participar na formação de muitos alunos, tá? A grande maioria deles caíram para a vida, viraram anônimos. Alguns deles a gente ouve falar, infelizmente, que são alguns pilantras, felizmente são raros, tá? E tem alguns outros, poucos, que quando a gente encontra em congressos ou conversa com outras pessoas, a gente fala, pô, ela foi minha residente, ele foi meu fellow. São pessoas que a gente tem muito orgulho e você certamente está nesse grupo, Alessandra. Uhum. Parabéns. Ai, Torneira, obrigada pelas palavras e pelas orientações ainda, né? Desde que eu já saí da Santa Casa, mesmo assim, a senhora deu um grande exemplo para mim. E, bom, eu vou agora me ater então às perguntas, né? O senhor comentou então dessa última tabela, da tabela 2, ela foi a média do grupo inteiro, dos 65 olhos. Então, foi só para ter uma ideia, né, de qual que seria a média primeiro, e depois a gente fez estratificado pelo grupo do ACT e do BM. Então, a tabela 2 foi no geral. Em relação a esse diagrama de Blendel também, achei que foi uma ótima sugestão para conseguir visualizar, né, melhor, demonstrar melhor em relação aos exames comparativos do OCT e do BM. Eu acho que o que o senhor, né, sugeriu também da diferença do lumen de cada de tubo, eu acho que é importante, é válido sim. Teve esse pequeno viés de conseguir alguns dados no prontuário, alguns eu consegui saber se foi o Barveld, se foi o Ahmed, mas outros dados ficaram faltando e o mesmo para paquimetria, né? Alguns pacientes haviam esses dados, mas teve um pequeno problema no sistema que perdeu alguns exames, né, doutora, do Visante. Então, ficou faltando mesmo, mas seria para um estudo prospectivo, eu acho que são dados muito relevantes em relação à paquimetria, né, que pelos trabalhos mostram que existe um aumento por um edema de córnea e a contagem de células endotelial inversamente é reduzida, principalmente no quadrante do tubo que foi implantado. Então, acho que são dados que, para um estudo prospectivo, tem que ter nessa análise. Eu acho que para comparação e, né, de pré-operatório em relação ao pós-operatório, acho que são dados muito relevantes mesmo. E em relação ao poder da amostra estatística, né, que o senhor comentou também, fazer esse estudo para considerar, e é aquilo que o senhor comentou, é uma amostra muito heterogênea, principalmente no grupo de glaucomas secundários, que quando foi subdivididos, né, foram 2 pacientes com catarata congênita, 5 pós-transplante de córnea, 2 pós-uveitis, ele fica realmente mais reduzido. Mas como são pacientes que já chegam num serviço terciário, são pacientes com glaucoma refratário, né? Então, a etiologia, principalmente de glaucoma secundário, eles são muito variados mesmo, que eu acho que é o dia a dia, né, clínico,
E ainda que a gente conseguiu bastante paciente com glaucoma congênito, né? Não necessariamente pacientes muito jovens, já era uma média de 20 anos, mas que já haviam sido submetidos a duas trabeculotomias, já havia submetido a TREC, e enfim, foi implantado o tubo também. E isso, que nem tanto o senhor quanto o doutor Paulo Augusto já comentaram, pode ter o viés de já haver uma alteração da córnea prévia ao estudo, né, ao implante do tubo, por isso que um estudo prospectivo acho que ajudaria a ter essa correlação da alteração prévia da córnea em relação aos exames posteriores também. E, bom, e acho que, né, em relação aos métodos, os vieses, tudo, que nem o senhor comentou, eu que realizei as medidas, né, mas no estudo prospectivo, dois avaliadores e realizar a medida média entre as observações, ou um terceiro para tirar a dúvida, né, que nem o senhor comentou, eu acho que diminui também o viés dessas medidas. Hum, eu acho que era isso, doutor Liro. E vou acrescentar também que os pacientes que realizaram todos os exames, tanto do OCT quanto do BM, eram por opacidade da córnea. Muito bom. Em relação à idade, as comparações de idade e extensão, por conta desse grande grupo, né, que tem tanto pacientes mais velhos, que são os pacientes de glaucoma primário, glaucoma secundários, de transplante de córnea principalmente, mas que tem os pacientes de glaucoma congênito. Existem pacientes jovens também que foram incluídos no estudo, então, para avaliar se houve uma diferença estatística. Mas como é um estudo transversal, o ideal é que realmente os pacientes de glaucoma congênito, pensando nessa migração tardia do tubo, fosse acompanhada, né, exames seriados. Mas por ser um estudo transversal não foi possível, mas um exame prospectivo já daria mais dados dessa avaliação da migração tardia e avaliar a idade em relação a essas estruturas e as medidas do tubo também. Alessandra, Era isso. obrigado, professor. Eu acho que você tem que considerar o que o professor Paulo Augusto e o professor Niro comentaram na hora de publicar o trabalho também, porque muito vai ser requerido, né? Então tem que fazer modificações já e você tem condição de fazer. É, vou chamar a arguição da professora Rosana Pizarro, convidada da Unesp de Botucatu, que também nos auxilia aqui na Unifesp há muitos anos como voluntária. Bom dia. Sua Bom palavra. dia. Bom dia a todos, né? É uma honra realmente estar aqui. Obrigada, viu, Alessandra e doutora Norma, por esse convite, por essa oportunidade, né, de ler um trabalho que sempre é um desafio, sempre é um aprendizado para todos nós. Eu começo parabenizando a Alessandra, doutora Norma, sua orientadora. Sempre terminar um trabalho é um feito, né? Seja como for, é um feito, né, Alessandra? É como um bebê que nasce e a gente está ali, né, mulher ainda, tantas coisas no meio desse caminho, né, Alessandra? Então, realmente eu parabenizo. Parabenizo todos os jovens, eu acho que o doutor Niro falou um pouquinho sobre isso, que dedica um tempo, e seus orientadores, a estudar um assunto. Isso é fantástico. Só por aí, parabéns, tá? Eu estou aqui de um outro lado, Dr. Paulo, Dr. Niro trabalham mais com essa área do glaucoma, eu trabalho mais com as imagens, aí tive a oportunidade de ter a Alessandra de outra forma, né, e conhecer a sua seu trabalho, a sua dedicação. Então, é muito gostoso estar aqui, sabendo que você continuou a se interessar pelo assunto, né? Então, sobre o tema, eu tudo que vocês já falaram muito, assim, muitas coisas que eu ia dizer, enfim, mas sobre um tema extremamente feliz, porque olha só, tanto incentiva ou aguça a curiosidade de quem trabalha com glaucoma, de quem trabalha com imagens, de quem acompanha esses pacientes, que na verdade é o que a gente quer saber, o que aconteceu, onde está esse tubo.
né? E o que está acontecendo por isso. Eu vou, assim, dizer, Alessandra, que quando eu recebo uma tese de mestrado, o que mais me chama a atenção é que esse aluno ele está passando por um aprendizado. Eu acho que o Dr. Paulo falou sobre isso, né? É um aprendizado de como redigir um texto acadêmico, né? O rigor acadêmico para construir tudo isso. E esse aprendizado vem desde a ideia, desde a elaboração e continua hoje. Hoje você continua no seu aprendizado. Eu acho que você aprendeu muito sobre escrever uma tese hoje, coisas que você não havia nem visto, né, na sua redação. Acho que a sua aula complementou muito do texto. Então, tudo isso é um aprendizado. A sua aula faz parte da sua tese, né? A sua observação hoje sobre as questões que a gente levanta também faz parte do seu aprendizado. Então, eu acho que assim, um trabalho de mestrado começa por aí e você teve essa preocupação. O seu trabalho é estruturado, né? Ele tem, pelo menos você teve uma preocupação no rigor acadêmico. Tem um resumo, tem uma introdução, tá tudo bem robusto aí, pelo menos você colocou todas essas questões. O seu título, começando pelo título, vou dizer, é formidável, porque é um título claro e ele aguça a nossa vontade de ler. Né? Porque é o nosso dia a dia, então você fala, nossa, olha, eu quero saber sobre isso. Então, começa pelo título que eu gostei muito, eu acho que você está de parabéns. O resumo tem tudo que você colocou no texto, né? Quer dizer, ele parte do princípio do material médico, da conclusão, da introdução. Na introdução, acho que o Dr. Paulo falou sobre isso, mas você corrigiu na aula. Eu senti na introdução, apesar de você ter embasado na literatura, é, assim, o que te motivou, sabe? Assim, qual foi a lacuna na literatura que te motivou a fazer o trabalho? Mas aí, quando você apresenta a aula, você melhorou essa questão. Mas se você quiser falar sobre isso, também, ok. Seus objetivos foram claros e foram objetivos alinhados ao método. Mas aí eu vou dizer, talvez o Dr. Paulo e o Dr. Niro já tenham levantado. E talvez você tenha caído nesse pormenor, porque quando a gente lê o teu trabalho e vê o objetivo, e a gente vive tanto isso, nós também tivemos outros objetivos no seu trabalho. Quando a gente lê o teu trabalho, a gente fala, nossa, mas ela vai falar das complicações, ela vai falar disso, e aí, de repente, a gente não consegue ver, mas eu não tenho isso como, não sei se os outros é, também entenderam como tal. Talvez depois eu fiquei pensando que isso não é uma crítica, talvez seja um ponto positivo. Porque, como é um trabalho retrospectivo e te abre uma abrangência grande, porque é retrospectivo, mas fecha também. Porque você não tem tudo de todos os pacientes. Então, talvez o fato de você ter ficado presa a um objetivo, ó, é isso que eu vou ver, ponto. Poderia ver isso, ver. Não, eu vou ver isso. Talvez seja um ponto positivo que deixou a tese um pouco mais objetiva, mas você pode melhorar esse final, porque no meio eu acho que você deu assim, vamos fazer, né? Deu uma misturadinha ali, mas você pode pontuar isso melhor. Então, achei que essa é uma questão que, se você quiser falar sobre isso, porque realmente, quando a gente lê o seu objetivo, a gente tem mais ideias, né? Material. Material e método foi bem descrito. Eu achei que você teve uma coisa que às vezes a gente não vê em tese. Você escreveu direitinho a inclusão e exclusão dos pacientes. Aparelhagem, você descreveu, você vê que você teve um trabalho de até 2020, né? Foi 2015 a 2020. Em 5 anos, muita coisa mudou. Então, você teve a preocupação de descrever esses aparelhos direitinho, teve uma análise estatística apropriada. Eu achei bem interessante o ImageJ, porque nos aparelhos a gente pode fazer essas medidas também. A gente pode usar algumas medidas, pelo menos no aparelho de UBM,
Mas você usou uma medida única para os dois, então eu achei bacana. O doutor Niro falou da possibilidade de ter outra medida em conjunto, também eu acho que é uma coisa que só vai valorizar. E tem toda a fragilidade no material e médicos de um trabalho retrospectivo, né, Alessandra? Mas na aula você já se defendeu dessas questões, né? Coisa que no trabalho escrito não ficou tão claro, mas você já se defendeu, porque tem essa fragilidade mesmo, né? Algumas coisas ficam, a gente não consegue concluir. Mas veja bem, para um trabalho de mestrado também, se você for pensar bem, se você for fazer um trabalho às vezes só prospectivo, a demora disso, né? Como o doutor Niro falou, você vê, se num retrospectivo você tem 5 anos, num prospectivo você tem que pôr um N e sabe-se lá quando você vai conseguir esse N. Você conseguiu 65 pacientes em 5 anos. E num prospectivo depende da sua ambição acadêmica. E então, às vezes o trabalho em mestrado retrospectivo ele é mais conclusivo, né? Você tem condições de fazer. Então, mas é uma situação que você pode continuar. Os resultados, eu gostei, são tabelas e gráficos fáceis, são claros, a análise de correlação ficou bacana, assim, eu gostei, teve um rigor acadêmico, você se preocupou com isso, e teve esses dois pontos mais importantes, que é quando você fala que teve é uma igualdade até nos resultados entre OCT e UBM. Nós que trabalhamos com UBM sabemos que a curva de aprendizado de fazer um exame de UBM é grande, é difícil, é um aparelho que tem pouco no mercado, né? Ele é mais desconfortável para o paciente. Então, assim, a tendência é sempre pedir OCT quando você existe a possibilidade, e aí você continua na discussão dizendo que quando você tem córneas claras, essa possibilidade do OCT, que é muito mais confortável para o paciente, é um aparelho que você tem uma difusão maior, é melhor, e você coloca isso na discussão, né? Eu acho que na discussão, você abordou bem e abordou melhor hoje ainda na sua aula, muito melhor. Faltou um pouco de robustez nessa discussão, mas hoje, que também faz parte, eu acho que da defesa, você melhorou. E a conclusão foi aquela conclusão que você pôs no objetivo, né? Que é aquilo ali. Você queria a distância. Então, a distância você mostrou. Enfim, ó, parabéns, viu, Alessandra? Eu acho que é um trabalho que você melhorando essas questões que foram levantadas é um trabalho muito enriquecedor, que traz respostas, muitas respostas para a gente. Acho que o doutor Niro falou sobre o glaucoma congênito, que tem, grande parte dos seus pacientes são de glaucoma congênito, veja, é aquele paciente que você vai seguir por tantos anos, né, e que vai mudando essa distância do tubo. Então, quão importante isso. Para fazer um UBM em criança é muito mais difícil. Então, enfim, né? Tem todas essas questões que eu acho que valorizam muito o tema que você escolheu. Parabéns, Alessandra, parabéns, doutora Norma. Obrigada, doutora Rosana, pelas considerações, né? Eu aprendi muito, assim, o glaucoma durante a residência, o doutor Niro me deixou muito à vontade, assim, eu tive bastante interesse, e depois eu escolhi fazer a complementação do fellow em ultrassom por um motivo pessoal de conseguir acompanhar meus pacientes pós-glaucoma, e eu consegui fazer meus exames sem ficar dependendo dos outros. Mas quando a gente sai de grandes centros, né? Agora a gente mora no interior de São Paulo, então o acesso a esses exames é muito difícil. Então, quando eu tenho que indicar uma cirurgia para o meu paciente, eu tenho uma coisa pessoal de medo de complicação, o que que eu posso fazer para diminuir essas complicações? Porque se eu indicar um tubo para um paciente aqui, como que eu vou conseguir acompanhar só com o BM que não tem na região? Eu vou ter que ficar mandando o paciente para São Paulo, ou eu posso fazer um OCT que é mais acessível por aqui, né? Então, foi isso que eu comecei a pensar de como que eu poderia melhorar para esses pacientes, sendo que é um dispositivo caro, né? E o paciente acaba pagando particular. Então, eu queria tentar descobrir o que que eu podia melhorar, né, nessas cirurgias.
E foi isso que foi a ideia do trabalho. E aí, em relação às complicações, a minha ideia era saber o que que o tubo mal posicionado teria de complicação, mas foi um viés ao longo do estudo que não foi possível ter todos esses dados no prontuário. E acabou que ficou mais como sendo a complicação principal, mais temida, que são os pacientes que fizeram os exames, que foi a opacidade da córnea. Mas é um dado que eu acho que acrescentaria no estudo prospectivo mesmo as complicações associadas, né? Um edema de córnea, uma as outras complicações, hipotonia, mas aí seriam dados pré e pós-operatórios da pressão intraocular, né? E é um dado que eu queria saber mesmo, mas aí ficaria para um estudo prospectivo, né? E consegui, então, também, que nem todos os orientadores, né, sugeriram de melhorar, reformular essa frase dos objetivos em relação às conclusões encontradas no exame. É uma coisa que eu vou mudar, sim. E, e os exames de imagem eu acho que auxiliam bastante, né? Porque, né, como que você vai saber aonde que esse tubo está bem posicionado ou não? O quando que você vai precisar intervir, né? E o que que você pode intervir? Não adianta nada, às vezes, o paciente ter uma alteração da câmara anterior, uma câmara anterior muito rasa, e você tentar reposicionar no mesmo lugar. Às vezes você tem que mudar o planejamento e colocar, talvez, no sulco ciliar, na via pars plana, que é uma coisa que eu aprendi também, né, revisando a literatura, que são outros métodos de cirurgia que você pode repensar e individualizar para os pacientes. Mas é que nem a senhora comentou, é um aprendizado mesmo ao longo do trabalho. E eu agradeço as considerações, eu vou fazer as mudanças necessárias mesmo. Muito obrigada. Então, Alessandra, é, eu gostei da sua aula, acho que vários pensamentos da sua aula e que você colocou, comparou com a literatura, eles têm que voltar isso para o texto, porque eu acho que o texto a gente escreveu antes, conferiu antes e não tinha essa didática, né, que a gente tem que ter. Eu acho que um trabalho prospectivo a gente poderia examinar com os dois métodos o mesmo olho, porque não foi isso que foi feito nesse trabalho retrospectivo. Quem escolhia o método provavelmente era o médico assistente do dia, não é? E eu acho que realmente acho que ficou mais claro na aula a correlação objetivo e conclusão do que ficou no trabalho. A gente tem que melhorar isso, senão você não consegue publicar. Outra coisa é a gente falar na introdução de outras resoluções dos OCTs de segmento anterior. Não existiam na época, não era o padrão na nossa universidade, e agora já existem no mercado, mas não acho que a resolução de imagem melhoraria isso. Uma informação importante, o doutor Niro comentou, do diâmetro. Eu não sei se antes de 2020 a Unifesp importava, o doutor Paulo Augusto capaz de saber, se tínhamos implantes de diferentes diâmetros, por exemplo, Diamed com tubos de diferentes diâmetros. Eu acho que era difícil a importação naquela época. Então, acho que a gente tem informado quais os diâmetros através do que a gente conseguia na época. Agora já tem um fluxo, sempre chegam esses dispositivos de alta complexidade, como são chamados, que têm que ser importados extra pelo SUS, né? E, na verdade, o departamento que adquire com verba, né? Porque acho que o SUS tem dificuldade. Então, tem várias coisas para a gente ver, mas não é para desanimar, porque ficou bonito e tem que Agora, animar para publicar, né, professor? Fala, é professor. interessante esse aspecto do diâmetro que o Nilo colocou. Eu realmente não vou lembrar se na época como é que eram os nossos tubos, né? Mas, na realidade, o que a gente está preocupado é entre o limite Ah, do tubo com o endotélio, né? é, Quer dizer, essa que é a grande preocupação. a Embora extremidade. É. no ato cirúrgico pode influenciar o cirurgião decidindo
pela inclinação que vai fazer a entrada. Mas para efeito de medida, o limite do tubo com o endotélio, né? Correto. Então, a banca, eu posso dar a palavra agora para que considerem a discente Alessandra Akemi Kusabara aprovada ou não aprovada. Doutor Paulo Augusto pode comentar. Alessandra, meus parabéns. Considero você aprovado, aprovada. Pena que a gente se limita só à aprovada, né? Podia falar muito mais, elogiar muito mais o seu trabalho, pela sua postura. Você teve uma aula brilhante, você demonstrou maturidade intelectual na discussão, respondendo adequadamente todas as nossas arguições. Às vezes a banca parece até meio agressiva, né? Quando vai analisar. Eu brinco sempre que a família, quando assiste, fica chocada com a banca, mas essa é a história natural. Esse é o modo de a gente poder contribuir com o seu trabalho. Meus parabéns, você está aprovado. Professor Niro, que tinha que estar na banca, professor. Qual a sua opinião? Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu considero a aluna Alessandra Kussabara aprovada. Obrigada, professora Rosana Pizarro. Alessandra, parabéns, você está aprovada e é realmente com muito orgulho que a gente vê os nossos ex-fellows se dedicarem a continuar o estudo e fazer trabalhos tão relevantes. Eu acho que teu trabalho é muito relevante. Parabéns. Nasceu mais um bebê, Alessandra. É. O Henrique, depois a tese, depois o trabalho. Ai, é. Eu Muito que bom. agradeço todos os membros. Dr. Paulo Augusto, quando a gente vai apresentar, dá um certo, né, medo mesmo, mas eu fiquei muito feliz com a escolha dos membros, porque eu achei que nem o senhor comentou, o que vocês trazem de conhecimento, tanto de conhecimento que vocês têm, né, tanto da área de glaucoma quanto dos exames de imagem, doutora Rosana, doutora Norma, doutor Nírio e doutor Paulo Augusto ia acrescentar muito, né? E que são coisas que às vezes eu tô lendo, na minha cabeça né, vai automático, mas que precisa do comentário, das críticas, né, de grandes autoridades para poder melhorar mesmo, que eu acho que esse é o mais importante. Eu agradeço muito. Queria agradecer à suplente, doutora Maria Helena Mandelo Ramos, que estava aí a postos, se tivéssemos dificuldade com a banca titular. Te dar os parabéns, Alessandra, e vou lembrá-los, os titulares, que devem receber um documento para assinar depois, tá bom? Então, vou terminar a sessão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês e pelos comentários que enriquecedores. Parabéns, Parabéns. Alessandra. Muito obrigada. Podemos desligar. Bom dia. Bom dia. Bom dia.